Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso não sei que episódio. E eu estou aqui na praia. Talvez meu áudio não seja tão bom. E principalmente a minha gravação não esteja muito boa. Mas eu queria muito registrar isso e queria muito conseguir falar disso agora e aqui, sabe? Eu tô vivendo um luto nesse momento, com a perda da minha gatinha de estimação. Que pode ser, para algumas pessoas, um tanto quanto uma besteira viver um luto por um animal de estimação. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que entendem esse sentimento. E estar aqui hoje viajando é um tanto contraditório para os meus sentimentos. Porque eu esperei muito por esse momento de estar fazendo a minha primeira viagem sozinha. Eu queria muito viver esse momento e curtir. Na verdade, curtir assim, né? Eu tinha. A minha vontade era muito mais de conexão, de aprendizado do que de curtir, de, sei lá, de festas e baladas e bebidas. Eu não sou muito essa pessoa. Às vezes sim, mas em geral não. E na verdade eu tinha muito mais o propósito de vir pra, enfim, aprender, me reconectar, ficar tranquila, descansar. Isso desde o princípio. E nesse caminho, né, entre a data de eu vir ou não vir, eu fiquei muito ansiosa, pensei em cancelar várias vezes. E eu acho que foi muito mais dolorido a antecipação do que poderia acontecer aqui do que o que de fato eu tô vivendo, sabe? Eu acho que foi muito pesado ficar pensando e pensando e pensando nisso. E ficar premeditando o que poderia acontecer. Ah, eu vou ficar triste, eu não vou gostar, eu vou me sentir ansiosa, eu vou passar raiva. Melhor que eu fique em casa, onde é seguro, onde eu tô me sentindo bem, né? E chorar deitado na minha cama. E ao invés de viver isso que eu já tava esperançosa, esperando por muito tempo, pensando por muito tempo, querendo essa evolução na minha vida por muito tempo. E aí veio o falecimento da minha gata, alguns dias antes de eu vir viajar. E quebrou tudo pra mim, né? Sim, eu me senti perdida. E, enfim, meu primeiro pensamento foi cancelar tudo, cancelar minha festinha de aniversário que eu fiz, que foi antes de ontem, no caso, hoje é dia 13, meu aniversário foi dia 11. E ainda assim, eu não cancelei logo de cara quando aconteceu, fiquei pensando. E aí, esse falecimento da minha gata me fez ter uma visão da finitude das coisas. Como as coisas acabam. O tanto que eu me abracei os meus outros gatos nesse tempo, quanto eu me aproximei da minha mãe, quanto eu. O meu olhar mudou sobre as coisas. Eu sei que isso é um papo que pode ser bem clichê para pessoas que viveram luto, não só de animais de estimação, mas de pessoas, principalmente. Esse deve ser um sentimento comum, né? A gente fica com um olhar muito mais atento a coisas que a gente no automático esquece, sabe? Eu queria ter um botãozinho de fixar, sabe, na minha cabeça, assim, um botãozinho que fixasse esse pensamento de, cara, as coisas acabam, você precisa prestar atenção, você precisa parar de se preocupar com coisas tão pequenas e começar a olhar pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, as pessoas que você ama, os bichinhos de estimação que você ama. E eu não tô falando isso num lugar de culpa, de pensar que eu não me dediquei esse tempo à minha gatinha que faleceu, a Ju. Eu não penso isso. Eu acho que eu dei também todo o meu amor pra ela, eu cuidei dela o máximo que eu pude, eu fiz tudo. Mas no lugar de prestar mais atenção ainda, sabe? De
ter um olhar amoroso, um olhar atento e amoroso para aquilo que é importante pra gente, para as pessoas, para os animais, para tudo que é importante de verdade. Eu sinto que eu tô vivendo a minha vida num automático, onde tem coisas muito fúteis e que eu presto muita atenção. Coisas que no fim não vão ser relevantes para mim. No fim, não me causam nenhum sentimento. E essa reflexão com a morte da minha gata me fez seguir com o plano de vir hoje, com o plano de viajar, com o plano de fazer a minha festa de aniversário, apesar de qualquer coisa, apesar de estar me sentindo triste, apesar de ter um gosto amargo. E enfim, também é o primeiro luto que eu tô vivendo mais intensamente. Eu tive outras perdas antes de pessoas, né? Eu perdi minha avó materna, meu avô paterno, mas foram contextos que não foram bruscos, foram pessoas que ficaram, na verdade, a minha avó materna é porque eu não tenho muito contato, mas o meu avô é porque ele ficou doente. Então acho que esse luto ele foi sendo construído, ele foi indo aos poucos, não foi tão avassalador quanto foi da minha gata, assim, tão de repente, né? Ela não estava doente, foi um acidente. Então é muito mais difícil lidar com uma coisa tão brusca, um luto intenso assim, uma quebra tão intensa assim. E, enfim, eu queria muito compartilhar esse sentimento, não tenho um roteiro nenhum, tanto que não vai ter aqui o... Deixa eu te contar o que rolou nesse episódio. Mas eu queria compartilhar. Quem sabe você também se sinta assim. Quem sabe isso te dá um toque pra estar com um olhar mais atento para as pessoas que você ama. É isso. Eu queria muito compartilhar esse sentimento. E estar aqui hoje é difícil, ainda não vou mentir, porque afinal de contas também era um desafio. Apesar do luto, já era um desafio. Tô fazendo isso pela primeira vez sozinha. Estar vivendo todas as coisas sozinha, assim. E ainda que fazer as coisas sozinha não seja uma grande dificuldade pra mim, eu faço muita coisa sozinha, já fiz muitas coisas sozinha. Mas viajar tem um peso burocrático da coisa também, né? De estar lidando com os desafios. Ontem mesmo eu cheguei, descobri que não tem Uber aqui, aí tive que caminhar por uma boa caminhada até o hostel que eu me hospedei, porque não tinha Uber, não tinha 99, não consegui um táxi e eu tava com mala, mas deu certo. Mas assim, esse tipo de coisa que num contexto de viagem às vezes é mais complexo e muitas vezes a gente não tá sozinho para lidar, né, com esses desafios. E também, eu achei principalmente a tomada de decisão de fazer algo por mim. E aí eu posso até fazer um episódio mais profundo sobre isso. Mas acho que eu adiei tanto porque fazer por mim é muito difícil. Porque num contexto que fossem outras pessoas que tivessem chamado ou tivessem programado algo que elas pensaram, eu não teria nenhum problema em vir, eu não hesitaria em nenhum momento em vir. Mas, como é pra mim, eu fiquei muito pensativa em não vir e não fazer. Mas eu posso falar num outro episódio. E olha aqui essa vista. É que eu não consegui posicionar pra ficar assim, gente. Não trouxe um tripé. Mas é isso. Espero que essa reflexão tenha sido relevante pra você. Um beijo e fique bem.